Caixa Seguridade, a famosa CXSE3, está no meio de um debate bem quente no mercado, viu? De um lado, tem muita gente que adora a empresa, e com razão, né? Os lucros são fortes, os dividendos são generosos. Mas do outro lado, a gente começa a ver alguns analistas com o pé um pouco mais no freio. Então, o que está acontecendo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos números e nas projeções para entender essa história direitinho. E olha só, é exatamente aqui que o dilema fica claro como o dia. De um lado, o Itaú BBA está super otimista. Eles estão projetando um lucro líquido de, pasme, 4,7 bilhões de reais lá em 2026. É muito dinheiro. Só que aí, na outra ponta, vem o BTG Pactual e, pumba, tira ação da carteira de recomendações mensais. Um movimento que com certeza fez muita gente levantar a sobrancelha. Mas por que essa diferença tão grande de opinião? Para a gente entender isso, não tem outro jeito. A gente precisa ir lá na fonte, nos dados operacionais da empresa. Então, bora para o nosso roteiro. A gente vai começar olhando para o desempenho operacional, que é o motor de tudo, né? Depois, vamos ver como isso se reflete na saúde financeira da empresa e, claro, no retorno pro bolsa de quem investe. Em seguida, vamos dar uma espiada no futuro com a análise técnica e as projeções. E para fechar, a gente junta tudo e faz aquela síntese, botando na balança os riscos e as oportunidades. Combinado? Ok, vamos começar pelo coração da Caixa Seguridade, a operação. Os dados mais recentes que a empresa soltou dão uma pista muito boa do que está acontecendo. E o que eles mostram, basicamente, é uma força bem espalhada entre seus principais negócios: previdência, capitalização e seguros. O primeiro grande destaque já vem com tudo, o segmento de previdência. Só em janeiro, a empresa captou 2,5 bilhões de reais. Isso é um crescimento de quase 12%, 11,8% para ser exato, em relação ao mesmo mês do ano passado. É um número bem forte, que mostra que está entrando dinheiro novo de forma consistente. Agora, olha que interessante quando a gente compara com o resto do mercado. Enquanto a Caixa Seguridade cresceu esses quase 12% na captação, o mercado, tirando a caixa da conta, caiu 1,7%. A mesma coisa acontece com as reservas. A CXSE3 cresceu quase 16%, batendo um recorde histórico de 202 bilhões de reais em reservas, enquanto o mercado cresceu 13%. Ou seja, ela não está só crescendo, está crescendo bem mais que a concorrência. E por que isso é tão importante? Porque previdência, gente, é um negócio de longo prazo, de escala. Quanto mais dinheiro tem lá nas reservas, maior a receita que a empresa gera com as taxas de administração. É uma receita recorrente, previsível. Então, esse crescimento todo não é só um número bonito agora, é a construção de uma base sólida de ganhos para o futuro. Mudando de assunto, vamos para a capitalização. E aqui o negócio acelera ainda mais. A gente está falando de um salto de 23% na arrecadação em um ano. Chegou a 183 milhões de reais só em janeiro. E esse crescimento veio principalmente dos produtos de pagamento mensal, uma estratégia que parece estar dando muito certo. E, de novo, olha só o contraste com o mercado. A Caixa Seguridade sobe 23% e o mercado, sem ela, encolhe quase 10%. Isso aqui é um sinal muito claro de que a empresa está fazendo o dever de casa, sabe? Ela está ganhando espaço, conquistando clientes da concorrência e se firmando como líder. Agora, chegando nos seguros. A história tem dois lados. O lado bom da história é o seguro habitacional. Cresceu mais de 13% e hoje é o carro-chefe do resultado. Mas tem um ponto de atenção bem grande aqui, que é o seguro prestamista. Ele continua em queda livre, uma redução de quase 38%. Para quem não lembra, o prestamista é aquele seguro que quita uma dívida se algo acontecer com a pessoa. E essa queda é uma dor de cabeça, porque está ligada diretamente à concessão de crédito, que andou mais fraca. E esse ponto do habitacional mostra qual é a maior carta na manga da empresa: a parceria com a Caixa Econômica Federal. Essa conexão com o crédito imobiliário é uma fonte quase inesgotável de clientes. Pensa só, a pessoa vai lá financiar a casa e já sai com o seguro. O banco, na prática, entrega o cliente de bandeja. Isso diminui muito o custo para conseguir novos segurados e cria uma vantagem competitiva enorme. Então, resumindo a operação, a gente tem um crescimento forte e bem distribuído, sempre acima da média do mercado. A queda do prestamista é um risco, sim, e precisa ficar no radar. Mas essa sinergia com a Caixa Econômica é um diferencial gigantesco, não dá para negar. Aliás, se você está curtindo essa análise bem detalhada, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nada do que a gente publica. Beleza, agora que a gente já entendeu como a máquina funciona,
Vamos ver como isso se transforma em valor para quem investe. Porque no final do dia é isso que importa, né? E nesse ponto, a empresa fez um movimento recente bem estratégico. A Caixa Seguridade contratou a Itaú Corretora para ser seu novo formador de mercado. E o que é isso, afinal? Pensa assim, é uma empresa que fica lá o tempo todo garantindo que vai ter gente querendo comprar e vender a ação. Parece um detalhe técnico, mas o impacto prático disso é bem grande. O que muda na prática é a liquidez, ou seja, a facilidade de negociar o papel. Com o formador de mercado, a diferença entre o preço de compra e o de venda, o tal do spread, diminui. Fica mais fácil negociar volumes grandes. E quem é que negocia volumes grandes? Exato, os grandes fundos de investimento. Um fundo não pode simplesmente colocar milhões de reais numa ação sem liquidez. Então, ao fazer isso, a CIS SE3 entra no radar desses investidores grandões. E olhando para os indicadores de preço, o famoso valuation, a gente vê que o P sobre L, ou preço/lucro, está em 14 vezes. Geralmente o mercado aceita pagar até umas 15 vezes por empresas de alta qualidade, então a CXC-SI3 está ali nesse patamar. Já o dividend yield, que é o dividendo dividido pelo preço da ação, está em 7%. É um retorno bem atrativo, ainda mais se a gente pensar que a ação já subiu 35% no último ano. E aqui vem a cereja do bolo, principalmente para quem foca em renda. O payout da empresa é consistentemente maior que 90%. Payout, para lembrar, é a fatia do lucro que a empresa distribui em dividendos. Um número desses, tão alto, mostra um compromisso muito forte em retornar o capital para quem investe nela. É a marca registrada de uma grande pagadora de dividendos. Certo, a gente já entendeu a operação, a estratégia financeira e o retorno. Agora, vamos tentar olhar para frente. O que o gráfico da ação e as projeções dos analistas dizem sobre o futuro da CXSE3? Bom, olhando para o gráfico semanal, que dá uma boa ideia do médio prazo, o cenário é positivo. A ação está numa tendência clara de alta e, mais importante, ela rompeu a máxima histórica, ou seja, superou o maior preço que já tinha atingido. Tecnicamente, isso é um sinal de força, que sugere que a alta pode continuar. Para baixo, a gente tem que ficar de olho na região entre 17,21 e 17,46. Ali é um suporte importante. Se perder esse piso, principalmente o 17,21, aí sim a tendência pode virar. E agora, uma ferramenta bem legal. Se a gente pegar aquela projeção de lucro do Itaú e assumir que o payout de 90% continua, podemos estimar um dividendo de R$ 1,42 por ação em 2026. Com base nisso, a gente monta essa pirâmide de preço-teto. Funciona assim. Se você quer um retorno de 6% ao ano em dividendos, o preço máximo a pagar hoje seria R$ 23,80. Se a sua meta é mais alta, digamos 8%, o preço-teto já cai para R$ 17,85. Cada um pode usar isso para alinhar o investimento com seus próprios objetivos. Muito bem, chegamos ao momento de juntar todas as peças. Depois de olhar a operação, as finanças e o futuro, vamos colocar tudo na balança. De um lado, as oportunidades. Do outro, os riscos. Vamos ver o que pesa mais no caso da Caixa Seguridade. Do lado das oportunidades, o que a gente tem? Um crescimento forte e diversificado, a vantagem competitiva gigantesca que é a rede da Caixa, uma política de dividendos muito sólida e agora um potencial para atrair mais investidores com o aumento da liquidez. Já do lado dos riscos, o principal é a queda no prestamista, sem dúvida. Também tem a dependência da economia e da concessão de crédito e, claro, o preço da ação. O valuation já não é mais uma pechincha, o que deixa menos margem para grandes saltos no curto prazo. Resumindo tudo, a Caixa Seguridade é uma empresa com uma operação que está rodando a todo vapor. Tem um diferencial competitivo bem claro e um compromisso sério em distribuir seus lucros. Os desafios são lidar com essa queda no prestamista e navegar em um cenário em que a ação não está mais tão barata. Então a grande pergunta que fica no ar é essa. A tese de investimento em Caixa Seguridade ainda faz sentido hoje? E a gente quer muito saber o que você pensa. Com tudo isso na mesa, a Caixa Seguridade ainda parece uma boa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A ideia é a gente construir essa conversa juntos. E claro, se essa análise te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!